Bom, e após subir o tom contra Vladimir Putin, o presidente americano Joe Biden pediu ao Congresso dos Estados Unidos mais de 105 bilhões de dólares, o equivalente a cerca de 530 bilhões de reais, para ajudar Israel, a Ucrânia a enfrentar também a crise migratória e confrontar a China. São 310 bilhões de reais em ajuda militar à Ucrânia e aproximadamente 71 bilhões de reais para Israel. No entanto, o pedido não foi bem sucedido por causa do caos na Câmara de Representantes. A Câmara Baixa do Congresso não está conseguindo aprovar nem sequer um projeto de lei. Os congressistas republicanos, que têm maioria na casa, não chegaram a um acordo para eleger um presidente da Câmara após a destituição de Kevin McCarthy no início desse mês, e dessa forma os trabalhos por lá seguem praticamente paralisados e não há um prazo para a possível ajuda financeira dos Estados Unidos a Israel. Queria perguntar para o Nelson Kobayashi, nosso comentarista que está aqui nos estúdios do Jornal Jovem Pan, esse atrito entre os Estados Unidos com a Rússia, também puxando a China, será que essa guerra no Oriente Médio pode levar ainda mais a tensão entre todos esses atores políticos, Koba? É o que a gente não quer, né? Se a guerra escalar a ponto de envolver diretamente, efetivamente, os Estados Unidos e a Rússia, aí a gente vai ter uma guerra muito séria. E aí a gente precisa fazer uma crítica ao Kremlin nesse caso, né? Que não gostou da comparação feita pelos Estados Unidos, da Rússia com o Hamas, enfim. A gente precisa se lembrar da manifestação do Putin a respeito da reação de Israel, comparando o Putin, a reação de Israel, a um cerco, a uma cidade, um cerco nazista. Não sei se vocês recordam dessa manifestação do Putin, também uma comparação muito infeliz. Então é muito interessante que agora o Kremlin faça uma crítica à comparação feita pelos Estados Unidos. É claro que tem exagero dos dois lados, mas daí a gente precisa se lembrar que neste caso o conflito não é em razão deste último ataque, desses últimos conflitos entre Israel e Hamas. O conflito dos Estados Unidos com a Rússia é por outros motivos e há muito mais tempo. A questão é, tomara que esse conflito não escale a ponto de entrar Rússia e Estados Unidos no jogo, que daí a gente vai ter um cenário muito mais caótico. Trago para a conversa o professor Danilo. E as grandes potências mundiais se comportam de que maneira nessa crise, professor? O Kobayashi fala muito bem também sobre o protagonismo dos Estados Unidos, mas de uma certa maneira aproveitando essa crise para cutucar os adversários, entre aspas, né? Estamos sem o áudio do professor? Pode habilitar, professor, acho que agora sim. Vamos lá. Pronto, agora sim. Desculpe. Mas vamos lá. Temática interessantíssima. Nós temos aqui dois grandes conflitos que, de forma direta ou indireta, apresentam tensionamento entre grandes potências, inclusive grandes potências nucleares. Nós temos a Rússia, que tem hoje uma importância, uma tremenda influência naquilo que nós chamamos de arco xiita, que são os seguintes países: Irã, Iraque, Síria e Líbano. Hoje a Rússia tem um protagonismo imenso nesses países, uma influência imensa nesses países, inclusive tem presença militar na Síria desde 70, mas intensificado com a guerra na Síria, e tem relações hoje muito próximas com o Irã e com o Líbano. Tem uma boa, obviamente, articulação com os países sunitas da região, diga-se Arábia Saudita e países do Golfo. E num outro ponto nós temos os Estados Unidos, que historicamente são afiançadores da existência, da manutenção institucional de Israel. E nós temos que também lembrar de relações contraditórias, porque contraditórias, ora estão juntos, ora em tensionamento, mas sempre unidos a uma causa, né, uma causa vinculada à segurança,
que, no caso, eu estou falando dos Estados Unidos e a Arábia Saudita. Eles têm um pacto informal, que a gente chama, né, nós chamamos de Pacto Saudita-Americano, que é de 41. Esse acordo entre americanos e sauditas foi estabelecido após a declaração do Atlântico na Segunda Guerra Mundial, onde o quê? A família Saud afiança segurança logística, segurança energética. Americanos, fiquem tranquilos, petróleo nunca faltará a vocês. E do outro lado, os americanos afiançam o quê? A estabilidade do regime Saud dentro da Arábia Saudita. Né? Arábia Saudita, Arábia dos Saud. E nós temos, né, então, esse tensionamento e, obviamente, nós temos aí um tensionamento americano que eu não acho, Kobayashi, que vai chegar em vias de fato entre americanos e russos. Eu lembro, aqui eu tenho que lembrar do mesmo modus operandi da Guerra Fria. Né? O máximo que nós vamos observar aqui é ação proxy, ação por procuração. Né? Então, as forças ucranianas nacionalistas e pró-Rússia serão, e apoiadas inclusive pelo exército russo, né, serão aqui o quê? Instrumentos de utilização de ação do Ocidente liderado pelos americanos e, em contrapartida, essas forças pró-Rússia em apoio ao exército invasor russo, né, vão ser instrumentos de ação do governo Putin. Um dado interessante que tem que ser levantado, numa hipótese que ainda não está clara, é uma hipótese distante, sobre uma crise do petróleo, quem pode sair ganhando é Putin. Quem pode sair ganhando é a Rússia. Porque nós esquecemos de trazer aqui que um dos maiores produtores de gás natural e petróleo do mundo hoje também é a Rússia. E fornecia, até o início da guerra da Ucrânia, né, combustível para a União Europeia. A União Europeia conta, depois da guerra da Rússia, com abastecimento vindo de onde, Tiago? Oriente Médio e Estados Unidos. Se a crise eclode efetivamente no Oriente Médio, aonde os europeus vão buscar os recursos necessários? Putin abre um sorriso. Sem dúvida. É isso. Bom, queria chamar a Dora Kramer. A gente estava ouvindo essa explicação histórica do professor Danilo, mas eu queria te perguntar o seguinte, Dora, você que conhece muito bem o Congresso brasileiro, a gente imagina as dificuldades que o presidente americano vem enfrentando com o Congresso deles lá, né? A situação é muito difícil, mesmo olhando à distância, né, Dora? Nossa, mas a gente nunca enfrentou nada parecido, Sim. né? Não conseguem ter um presidente da Câmara, né? Você vê que temos as nossas mazelas, temos os nossos problemas, temos os nossos conflitos. Agora, dessa magnitude, a gente nunca viu, até porque o sistema é diferente. Lá existe, na prática, um bipartidarismo. Pode haver vários partidos, quando quiserem, mas o que vale, o que tem representação, são democratas e republicanos. E essa tensão crescente faz com que esse tipo de... que se torne uma espécie de conta de soma zero, né? Esse ambiente. Então, a gente vê daí que, às vezes, um pluripartidarismo como o nosso pode até não ser tão ruim assim. E há aqui, mas olha só, há aqui no Brasil, inclusive o próprio presidente Lula, no primeiro mandato dele, eu me lembro de ter ouvido, um jantar de jornalistas com ele, e ele dizendo que o sistema ideal para o Brasil seria o bipartidarismo. Eu não sei se ele ainda pensa assim, ele pensava lá atrás, em 2000, não me lembro, acho que era 2004 ou 2005. E a gente aqui tem um pluripartidarismo que tem outros problemas, mas esse do Congresso americano não tem.